Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Marca a tua Bíblia aí, a gente deve estudar esse texto. Meus queridos, essa tábua aqui é uma tábua insignificante aparentemente, mas ela faz um enorme sentido para a minha vida. Porque essa tábua aqui foi encontrada, nós compramos um templo lá em Boston, quando nós chegamos ali em 94, uma catedral gótica, que estava 25 anos fechado na Prospect Street, que fica ao lado da Central Square, na Praça Central, em Cambridge, entre as duas das 5 maiores universidades dos Estados Unidos, uma MIT e a outra Harvard. E essa tábua foi encontrada da seguinte forma: nós compramos, o prédio estava todo, o teto estava caindo, os vitrais estavam todos caindo, tudo puindo, porque fazia 25 anos que não tinha reunião ali naquele lugar. Os velhinhos que estavam ali, eram 11 apenas, eles se reuniam numa sala anexa, porque eles não tinham mais dinheiro, inclusive, para pagar o aquecimento do prédio. E aí nós compramos aquele terreno ali, e depois a igreja foi crescendo, a gente precisou ampliar, estávamos reformando o templo, e fomos construir salas de escola dominical. Essa tábua aqui foi encontrada entre duas paredes, lá embaixo no porão, que nós estávamos reconstruindo, e graças a Deus, um construtor brasileiro encontrou essa tábua, que foi colocada entre duas paredes, porque as paredes dos prédios americanos, muitas delas são feitas entre duas madeiras, né? Então, dentro dessas duas madeiras, estava essa tabuinha aqui. Era escombro, poderia ter se perdido lá, mas esse construtor, o Ivaldo, encontrou e me mostrou essa tabuinha. Nome de várias pessoas aqui. Tem o nome do Midset, tem o nome do John, do Bob, da Mary, do Malvin e do Jack, né? Vários nomes de pessoas aqui, todas elas datadas de 12 de fevereiro de 1939. Esses homens jamais poderiam imaginar que um dia um pastor usaria no Brasil essa tabuinha para introduzir o sermão que ele gostaria de falar numa noite. Eles jamais imaginariam que alguém um dia poderia pegar aquela plaquinha que foi escrita ali e jogada no meio de duas paredes e estaria no Brasil servindo de ilustração de sermão. O que aconteceu? 1939 era o início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós estamos aí num momento importantíssimo da história mundial. Em 1945 a Segunda Guerra Mundial terminou. Hitler estava começando a assumir o poder. Mas esses cristãos, eles estavam fazendo uma coisa interessantíssima. Eles estavam construindo a igreja deles. Eles estavam firmando a igreja deles. Apesar de que esse templo ele é de 1870, o sino dessa igreja é de 1835, esse templo estava sendo restaurado em 1939 para servir ali embaixo de sala de escola dominical para os moços e as crianças da igreja. Infelizmente esses homens não poderiam imaginar que este templo, que estava ali sendo restaurado em 1940, 1939, 90 anos depois ele seria vendido, 60 anos depois eles estariam sendo vendido porque não tinha mais ninguém para se reunir naquele lugar. O que aconteceu com aquela igreja? A igreja acabou. Igreja enquanto igreja, não o templo. O templo estava lá, a construção estava lá, mas o templo acabou. As pessoas saíram da igreja. Ali se tornou um lugar, ali bem em frente, perto da igreja desse templo ali, havia uma igreja batista de 1.200 membros. E essa igreja de 1.200 membros, ela tinha naquela época, em 1994, quando nós compramos ali, ela tinha 17 membros, pagava um pastor que trabalhava 20 horas por semana para preparar o sermão e visitar os enfermos e levar a Santa Ceia, era o que ele ganhava.
Aqueles irmãos nunca poderiam imaginar que o templo que eles estavam construindo poderia não valer mais nada daí um pouco. A igreja acabou. Há 3 explicações pelas quais aquela igreja acabou. Primeiro, porque o liberalismo teológico, as pessoas começaram a estudar a Bíblia dos idos da virada do século século XIX para o século XX, as pessoas começaram a estudar a Bíblia e olhar a Bíblia e perguntar o seguinte: peraí, essa Bíblia aqui é a palavra de Deus ou não é? Quem vai dizer o que é palavra de Deus, e o método histórico crítico foi terrível nisso, é você que determina o que é palavra de Deus. Não, esse texto aqui não, esse texto aqui não, acho que é bom para Deus, Deus não faria desse jeito não, então não é palavra de Deus, já que eu determino o que é palavra de Deus, o que não é. Então, primeira coisa que aconteceu, o liberalismo teológico entrou nas igrejas. Segunda coisa, a igreja ela não entendeu o momento dela, a igreja mudou, a população mudou, era um bairro de classe nobre e depois voltou a ser um bairro de classe popular demais. Os negros e os hispanos entraram ali naquela cidade, e o que aconteceu? Os brancos americanos saíram dali, mas ao invés deles perguntarem que tipo de ministério nós vamos ter agora para essa comunidade que está rodeando a igreja, eles resolveram simplesmente, a igreja foi acabando. Terceira razão, eles não comunicaram o evangelho para os filhos deles. Eles não conseguiram fazer com que a próxima geração amasse a Deus, cresce no evangelho e desse continuidade à pregação daquilo que eles criam. Esse aqui é o contexto exatamente do Salmo 78. O texto diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não vamos encobrir aos filhos. Nós contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o que Ele fez e as maravilhas que Ele operou entre nós. Deus deu um testemunho em Jacó, e o texto continua, para que os filhos dos filhos pudessem crer também. Ou seja, meus queridos irmãos, o que esse texto está querendo nos dizer é que nós precisamos pensar no evangelho não como uma proposta de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos pensar no evangelho como uma proposta de Deus à nossa vida e aos nossos filhos. Quantos de vocês aqui já pararam para pensar nos netos que vocês terão e nos netos dos netos? Porque a Bíblia fala aqui de filhos que ainda hão de nascer. Alguém já pensou nos filhos que não vão nascer? Deus já pensou. E Deus está dizendo: firme as estacas para os filhos que ainda não nasceram. Transmita o evangelho de uma forma que o evangelho seja firmado as estacas nos filhos que virão. Meus queridos irmãos, sabe quanto tempo precisa para uma igreja acabar? Os estudiosos afirmam que 60 anos é bastante, e eu estou sendo bem otimista aqui com vocês. Eu estou imaginando que vocês vão viver 60 anos a mais. Algumas pessoas perguntam assim: quantos anos você tem? Eu tenho 70 anos. Você tem 70 anos? Não, você gastou 70 anos. O que você tem ninguém sabe. Eu tenho 40 anos. Não tem nada. Você fez 40. Acabou, meu filho, isso aí já não é seu mais. Você não tem mais esse negócio aí não. O que virá, ninguém sabe. Agora, nós precisamos firmar as estacas para que o evangelho chegue aos nossos filhos com clareza. Então, eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta: sua fé vai chegar à próxima geração? Você, olhando para os seus filhos e para os seus netos, você acredita que a fé que você tem hoje em Jesus, o cristianismo que você professa, ele é forte o suficiente para passar de você e chegar nos seus filhos? E se vai chegar, que tipo de fé vai chegar nos seus filhos? Uma fé vigorosa? Uma fé débil? Ou quem sabe não vai nem chegar? Você vê o evangelho atingindo a sua próxima geração? Qual é o legado que você tem deixado? Aí você diz: não, mas olha, meus irmãos, aqui em Pirenópolis tem um filho de um pastor, colega meu, e esse menino, ele largou o evangelho e hoje ele é líder de uma das seitas mais loucas que você pode imaginar. O pai dele, quando quer visitá-lo aqui, o pai dele é pastor presbiteriano, quando quer visitá-lo aqui, ele liga para o filho e o filho fala assim: eu vou consultar as minhas entidades e meu guru na Europa, e se ele me autorizar, eu recebo você daqui 6, 8 meses. É nesse nível aí, a coisa mais maluca que você possa entender. Ou seja, se nós não transmitirmos o evangelho, meus queridos, a fé que nós temos em Cristo morre em nós. Reinhold Niebuhr, um teólogo da Harvard Divinity School, ele disse uma coisa interessante: nada que valha a pena fazer se completa durante nossa vida. Essa é a perspectiva do evangelho. O Salmo 78 vai falar de 3 coisas importantes em relação aos nossos filhos. Primeiro,
a quem nós devemos comunicar aquilo que nós queremos, o que comunicar e como comunicar. Deixa eu falar dessas 3 coisas aqui para você. Primeiro, a quem? O texto é muito interessante, que fala que nós precisamos comunicar às vindouras gerações. As gerações que estão vindo aí precisam ouvir o evangelho de uma forma vigorosa. Ele diz: os nossos pais nos contaram e nós não vamos encobrir aos filhos. Nós precisamos transmitir isso aqui. Nós cremos, meus queridos irmãos, que Deus nos tem chamado para um pacto familiar. Poucas pessoas hoje estão estudando o que Susan Hunter, uma teóloga, disse. Ela falou que nós estamos num pacto generacional, um pacto de gerações. Ela diz: eu quero que vocês leiam na Bíblia, todas as vezes que aparecem promessas aos filhos, vocês vão ficar surpresos. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7, ele diz: Abraão, eu quero fazer uma aliança entre mim e ti, correto? Correto, mas não é todo correto, porque o texto não diz isso apenas. O texto diz lá: eu quero fazer uma aliança entre mim e ti e a tua descendência. E porque eu quero um pacto com a sua descendência, Abraão, preste atenção, todo macho nascido na sua casa, ele deverá ser circuncidado ao 8º dia. Eu tenho brincado que eu estou com a birra com esse negócio de fazer circuncisão. Porque, meus queridos irmãos, circuncisão, imagine, circuncisão é fimose, feita no meio do deserto, sem anestesia, sem bisturi. Quem fazia não eram médicos, eram sacerdotes, era o pastor. Aí você traz o seu filhinho de 8 anos e diz: pastor Samuel, está aqui o meu filho, por favor. Não faz sentido. Por que Deus não pediu alguma coisa mais simples? Coloca um brincão assim, ou faz como os botocudos indígenas brasileiros, que botam aquelas coisas assim bem grandonas, assim, fica um beiçolão assim. Não seria mais interessante? Mais simples até. Ou um sinalzinho, como os indianos fazem no meio da testa. Alguma marca diferente, mas Deus vai pedir que seja feita uma cirurgia no órgão reprodutor masculino. Por quê? Vocês já perguntaram por quê? A ênfase é muito clara, meus queridos irmãos. Deus queria que ficasse claro para Abraão e para os seus descendentes que ele queria que nós entendêssemos que ele estava fazendo um pacto com ele e com os filhos que haveriam de nascer. Moisés, tempos depois, vai esquecer desse negócio, e há um texto de Êxodo 4, versículo 24, que é complicadíssimo, tá? Em que Deus vem para matar Moisés por causa da rebeldia dele de não ter feito a circuncisão do seu filho. O que Deus está dizendo? Os seus filhos são meus, os seus filhos me pertencem por pacto, eu quero os seus filhos. Que promessa maravilhosa é essa, meus irmãos? No Antigo Testamento é assim, mas no Novo não é não? Atos 16, quando o carcereiro de Filipos está ali, e ele tem uma experiência assustadora, e ele resolve suicidar, quando Paulo e Silas dizem: irmão, não faça mal para você, não faça mal, nós estamos todos aqui. Aí ele olha para aqueles homens e diz assim: o que é que eu faço para ser salvo? Esta pergunta, meus queridos, é a pergunta mais importante da sua vida. Se você já fez alguma pergunta na sua vida, a pergunta fundamental tem a ver com a sua eternidade. Você sabe o que você precisa fazer para ser salvo? Como é que você pode ter certeza de que você vai partir dessa vida para outra com convicção no coração? Essa pergunta é uma pergunta muito séria, porque é uma pergunta que tem a ver com a eternidade. A resposta de Paulo, porém, nos surpreende, porque ele fala: crê no Senhor Jesus, será salvo. Correto? Mais ou menos, porque ele fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Promessa para você e promessa para os seus filhos. Eu estou interessado nos teus filhos. 1 Coríntios 7,14, Deus vai falar: olha, que o pai que ama Jesus, ele tem a graça de poder comunicar esse evangelho a Jesus. Não é alguma coisa automática, não. Alguém até brinca dizendo: filho de crente cretino né? Mas o que nós aprendemos no evangelho é que Deus tem bênçãos, promessas extensivas aos nossos filhos, e nós não podemos abrir mão delas. E por isso, porque eu entendo que os meus filhos, eles são parte de um pacto com Deus, que Deus fez comigo, eu preciso transmitir aos meus filhos a minha fé. E mais do que isso, essa fé, ela precisa atravessar os meus filhos, ir para os meus netos e nos netos que ainda não conheço, nos filhos que eu ainda não conheço, filhos que ainda vão nascer.
Nós precisamos comunicar o Evangelho de forma eficaz. Você acha que o Evangelho vai passar de você, meu querido irmão? Honestamente falando. O Evangelho está parando em você assim, meio rateando, e quase que você mesmo não está conseguindo chegar lá. Essa é uma pergunta séria. Nenhum legado vale a pena se ele não atravessa as gerações. Nenhum legado, nada que vale a pena fazer se completa durante a nossa vida. Nós precisamos aprender isso aí. Agora, o que nós precisamos comunicar? O texto aqui fala: contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Está aí no versículo 4. Nós vamos contar à geração que vai nascer os louvores do Senhor, o poder do Senhor e as maravilhas que Ele fez. O que significa contar os louvores do Senhor? É dizer a essa geração, os seus filhos, que vocês não vão orar a não ser para o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que vocês não vão se curvar a não ser, vocês não vão se curvar diante de nenhuma imagem, de nenhuma entidade. Vocês nunca vão dirigir orações para qualquer outra entidade, seja ela de que esfera for. Vocês não vão orar para ninguém a não ser para o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porque vocês vão contar a essa geração os louvores do Senhor. O Deus de vocês é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus nosso é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nós vamos contar às vindouras gerações para quem que os nossos louvores seguem. Para quem que nós cantamos? Para Jesus. Nós glorificamos a Trindade. E o texto aqui continua dizendo: nós também vamos contar à vindoura geração o seu poder e as maravilhas que fez. Meus queridos irmãos, nós precisamos transmitir a essa geração que está aí, os nossos filhos, os nossos netos, a compreensão de que a nossa história ela é permeada pela presença maravilhosa de um Deus que interage com a nossa história. Que Deus não é um poder frio e silencioso que está lá no universo, em algum lugar da abóbada celeste, e que nós estamos aqui embaixo querendo saber o que vai acontecer. A sua vida não é escolhas múltiplas, a sua vida não é casualidade, a sua vida tem propósito, a sua vida é dirigida por um Deus sábio, e a sua vida, mesmo quando você atravessa as tragédias e perdas, ela tem propósito aos olhos do Senhor. Conte à sua geração o poder de Deus. Quando você vai estudar a Bíblia, por exemplo, pega a história de José, Daniel. Eu fico impressionado, porque eu tento ver na história de José presença de Deus. O que eu vejo é José caindo no cacete. Vai para a prisão, o irmão dele vende, é fofoca na família, é briga interna, ele é vendido como escravo, não tem valor nenhum, apanha, o que ele faz não é relevante, ele é fiel e a mulher dele manda, a mulher do outro manda ele para a cadeia. A vida de José é uma vida de desacertos. Será que é mesmo? Não. No meio de todos esses desacertos históricos, essas casualidades, ou esses arranjos dos quais você vai fazer parte, se você tem uma percepção de Deus, e aqui que está o grande detalhe de José, você vai enxergar, você vai vislumbrar Deus na história sua. Meu querido, a sua história não é um amontoado de acasos, mas a sua história tem um propósito. Deus está construindo um propósito, porque você é amado de Deus, você é amada de Deus. Conta a sua geração, como Deus está agindo na sua família. Interprete os fenômenos da sua história comum como fenômenos carregados, permeados por uma lógica celestial. Transmita aos seus filhos a compreensão de que Deus está aqui na sua história e que Deus está se movendo entre vocês. Seus filhos vão aprender isso aí. Conte isso, as maravilhas de Deus, o poder de Deus. Deus está agindo entre nós. Êxodo capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: naquele dia contarás ao teu filho: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Deus estava ali conosco. Deus estava ali. Você tem passado por provações, por lutas, você tem passado por problemas muito sérios. Deus não te abandonou. Deus nunca deixou de olhar para você com carinho, mas Ele quer construir em você o propósito dEle. Ele ama você. Quando a gente entende isso aí, meus queridos, fica mais fácil comunicar o conteúdo da nossa fé. Então nós precisamos dizer aos nossos filhos de forma prática: filhão, filha, querida, o nosso Deus é um Deus real. E seus filhos vão começar a perceber isso aí. E eles aprendem a amar o mesmo Deus que você ama também. Outra coisa que o texto aqui quer nos dizer, meus queridos irmãos, é como comunicar. Esse texto aqui vai sugerir que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Agora a linguagem de geração para geração muda. E nós precisamos, primeiro, transmitir a mensagem de forma
relevante. Segundo, nós precisamos transmitir com coerência. Terceiro, nós precisamos transmitir com a linguagem de afetos. Deixa eu falar de cada uma delas. Primeiro, linguagem relevante. O que eu estou querendo dizer? Os nossos filhos têm uma linguagem diferente da sua. Eu sou daquele tipo, eu estou há 30 anos no ministério, adoro um culto conservadorzão, né? Não teria dificuldade nenhuma vir para cá cantar hino o tempo todo. Provavelmente é o sentimento de vocês, muitos aqui. Mas quando eu vejo essa geração vibrando, glorificando a Deus na linguagem dela, eu estou aqui no meu coração pulsando, dizendo, graças a Deus que os nossos filhos estão aqui compreendendo o Evangelho, estão cantando músicas no estilo dele, amando o Senhor, não estão tocando em outro lugar, estão tocando na igreja para a glória do Senhor Jesus. Isso é linguagem. Os nossos filhos possuem linguagem conceitual. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 4, versículo 13, Marcos 4,33, que Jesus expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Jesus tinha sensibilidade para entender como é que essas pessoas vão entender o que eu estou falando para elas. E eu me pergunto, será que eu consigo comunicar para essa geração? Eu lembro de um fato acontecido aqui na nossa igreja algum tempo atrás, que eu contei uma piadinha falando da história de um rapaz, de uma professora de escola dominical que chegou com um menininho, com um grupinho de meninos, e perguntou assim: hoje cada um vai falar um versículo, vamos lá, quem sabe o versículo de cor? Aí eu contei a piadinha, né? Aí o menino levantou e disse: eu sei, 3 anos de idade. E ela perguntou: o que é? Fala aí. Ele disse: mais bem-aventurado é dar que receber. E a professora: bonito. Seu pai é missionário? Não, meu pai é pugilista. Quando eu contei essa piada aqui, metade da igreja riu, metade não riu. Lá fora tinha um bando de moços me perguntando: pastor, o que é pugilista? Se eu tivesse dito boxeador, ou lutador de luta livre, ou kung fu, eles teriam entendido. Mas eu usei pugilista. Pugilista é um termo antigo. Você está entendendo? Às vezes a gente fala do Evangelho para os nossos filhos, mas será que os nossos filhos, como é que esses meninos hoje estão entendendo o que a gente está falando? Segunda coisa, e aí é mais sério ainda, é a linguagem de coerência. A mensagem nossa, ela deve ser permeada por sentido de coerência, de integridade. Os nossos filhos não nos ouvirão, presta atenção, se nós tentarmos empurrar o Evangelho contraditório que nós vivemos na cabeça deles. Os seus filhos e os meus filhos vomitarão, e é um termo forte que eu estou usando aqui, vomitarão a nossa trapaça, a nossa tentativa de enrolá-los. Essa geração, uma coisa que ela não suporta é hipocrisia e incoerência. Eles pecam por autenticidade. Eles admitem incoerência neles, mas não admitem incoerência em nós. E tomemos muito cuidado com isso. Porque se é uma coisa que tira a fé do coração dos filhos, é um homem que tenta dizer que é santo, que é puro, que é vida, mas todo mundo na casa dele sabe que ele é um cafajeste, um sem vergonha. Meu filho, aquilo bate no coração dos meninos, eles vomitam aqui e dizem: eu quero essa fé aí? Quero não, isso não. Eles não engolem isso. E cá entre nós, meus queridos irmãos, eu quero dizer que isso é saúde, não é doença não. A doença é nossa. Nós estamos adoecidos. Então, se nós quisermos que o Evangelho chegue de uma forma relevante no coração dos filhos, nós precisamos validar essa mensagem na nossa própria existência. É uma linguagem de coerência, porque imitação da nossa fé é mais forte do que qualquer informação que a gente queira dar. Qualquer informação que a gente queira dar. Então, você tem que ver em nós Jesus. E nós não podemos negociar isso aí. E Deus tem que nos dar graça para vivermos uma vida autêntica. Agora, quando nossos filhos veem a autenticidade em nós, da nossa fé, eles dizem: eu quero esse negócio, rapaz, esse negócio é sério. A gente pode até errar, e muitas vezes erramos. Mas quando a gente volta em quebrantamento, volta para o Evangelho, a gente se arrepende dos nossos pecados, e a gente pede perdão, isso muda no coração dos nossos filhos, porque eles percebem que eles estão lidando não com gente perfeita, mas com gente regenerada e restaurada. E aí eles acham que o Evangelho é relevante, sim. Terceira coisa, meus queridos, a linguagem nossa tem que ser uma linguagem dos afetos. Se o Evangelho não passar pela minha afetividade, se o Evangelho não passar pelo meu coração, se ele não passar pelos meus relacionamentos, esquece. Os próximos filhos, a próxima geração não vai crer se nós não conseguirmos mostrar de forma prática que esse Evangelho, ele age na minha vida e na forma como eu trato as pessoas. Se você é um cara grosso na sua casa, estúpido no seu relacionamento,
Se você é um cara que está o tempo todo ferindo seus filhos, machucando seus filhos, se você acha que eles vão crer no Evangelho, eles não vão crer no Evangelho. Você pode até transformá-los em bons religiosos. Acabei de assistir com a Sara agora um seriado chamado Os Pilares da Terra. Dá vergonha de pensar que a igreja, muitas vezes, viva numa disposição tão dramática e tão trágica como aquela. Mas, meus queridos irmãos, essa semana eu estava conversando com pessoas sérias, que tá fora da igreja, porque dizem: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu cansei de ver as mentiras sendo ditas e eu não quero mais isso para a minha vida. Que tragédia, se perdeu no caminho. Nesse caso, esse rapaz está voltando para Jesus, o que é uma grande bênção, ele e sua família. Mas, quantos vão e não voltam? Porque se não passar pelos meus afetos, se os meus filhos não entenderem que a minha fé influencia no meu casamento, nos meus negócios, nos meus planos, nos meus relacionamentos, na forma como eu trato eles, na forma como eu trato a minha esposa, na forma como eu trato o meu esposo, não adianta. Essa fé que nós tentamos fazer dissociada, uma espiritualidade que não toca nos afetos da gente, ou a maturidade espiritual que a gente acha que tem, mas que não tem maturidade relacional, que não entra no nosso mundo, da nossa psique. Nós não vamos comunicar o Evangelho de forma eficiente. Então o Evangelho, a linguagem tem que ser relevante, tem que ser coerente e tem que passar pelos nossos afetos, da forma como tratamos em casa as coisas que nós vivemos. Então nós precisamos construir um legado. Tudo que você faz, que você é e possui hoje, de bom ou ruim é o seu legado, como definiu Paul Meyers. Tudo que você é de bom ou ruim hoje, que você possui hoje, é o seu legado. Você está construindo um legado. É a nossa oração, é que a gente realmente esteja construindo um legado positivo. Olha o versículo 7 do Salmo 78. Ele tenta concluir aqui. Ele fala o seguinte: que nós precisamos proclamar isso aos nossos filhos, para que, e o versículo 7 fala, para que ponham em Deus a sua confiança. O que nós queremos? É que os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos netos e os filhos que ainda vão nascer, aprendam a colocar no Deus de Israel, no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua confiança. Para que é causativo. Ou seja, nós vamos viver dessa forma, com a graça de Deus, e vamos transmitir o Evangelho com a graça de Deus, para que os nossos filhos coloquem em Deus coloquem a confiança em Deus e não se esqueçam dos feitos de Deus e não sejam como seus pais, geração obstinada e rebelde. É para isso, meus irmãos. É para que o Evangelho se perpetue, para que a gente não tenha que daqui 70 anos vender o templo dessa igreja aqui, porque os nossos filhos não creram no que nós falamos, como fizemos lá em Boston, no início da mensagem que nós pregamos. O avô da Sara, da minha esposa, Francino José de Paula, era um homem simples, um homem da roça. Ele entendeu o Evangelho, se converteu a Jesus, entregou sua vida a Cristo e resolveu levar a sério a sua fé em Jesus. Ele era um homem que não sabia ler, aprendeu a ler lendo a Bíblia, gaguejantemente ia lendo a Bíblia, ia lendo e foi aprendendo a ler a Bíblia, e aprendeu a ler. E ele desenvolveu um hábito de todos os dias de madrugada, quando eles acordavam, ele pegava a Bíblia e em voz alta, naquelas casas da roça que não tem teto, que não tem forro, ele lia e todos os filhos que estavam ainda na cama levantando para tomar o café, iam ouvindo a palavra de Deus, que era lida gaguejantemente por ele. Conduziu todos os seus filhos à fé, levava-os à igreja, tinha que andar um bom tempo descalço e ir a pé na estrada, para ir para a igreja onde as pessoas se reuniam aos domingos. E desses 10 filhos, 3 filhas permaneceram na fé, e dos 7 filhos, 5 foram ordenados presbíteros e 2 foram ordenados pastores, entre eles o meu sogro, o reverendo Samuel. Todos permaneceram na fé cristã, todos compreenderam o Evangelho e todos seguiram o Evangelho. Agora, a dor da gente é porque isso não está chegando nos netos. Os pais não estão conseguindo transmitir para os netos. Eu estive pregando em Rondônia há pouco tempo atrás, e havia alguns
primos da minha esposa ali. Eu queria encontrá-los, eu esperava encontrá-los na igreja. E lá pelas tantas eu descobri alguém que os conhecia. E disse, não, eles não estão mais na igreja, eles estão fora da igreja. Como é que você acha que a sua fé vai chegar nos seus netos, nos seus filhos? Como é que ela está chegando? A sua fé é robusta o suficiente para que os seus filhos ponham em Deus a confiança? Você acha que os seus filhos estão entendendo o Evangelho, estão continuando no Evangelho, porque viram o Evangelho na sua história? Quem sabe nessa noite a gente não comece uma liturgia de vida, na qual a gente intencionalmente comece a orar por nós mesmos, dizendo, Deus, dê-me a graça de transmitir o Evangelho de forma viva aos meus filhos. Senhor, me dê a graça de poder proclamar aos netos e aos netos, e aos filhos, aos netos e aos filhos que ainda vão nascer, a maravilhosa graça do Evangelho. Que Deus nos ajude nessa maravilhosa tarefa, nessa compreensão maravilhosa que Jesus nos dá, para que os nossos filhos cresçam.